Fala galera, que é o Thiago Oberdan, do Oberdan Power BI. A terceira pergunta, né, continuando aí as perguntas que eu fiz para as pessoas que eu comentei com vocês, é se as equipes realmente têm autonomia e se questionar é de fato bem-vindo, né? A gente comentou que um líder ágil deve aceitar ser questionado, inclusive deve fomentar isso dentro da equipe. A primeira pessoa me falou uma coisa muito legal, que quanto mais o time se sentir dono do produto, mais ele se esforça e tem autonomia. Isso é muito legal porque, assim, às vezes você vai ter um time que é menos experiente, dependendo da tarefa, dependendo do projeto, e ainda tem, por exemplo, mais insegurança, por exemplo, para se tornar autônomo, né? Então, inclusive, isso deve ser aceito dentro dessa mentalidade e essa equipe ser desenvolvida para se sentir dona do produto e cada vez mais ter autonomia dentro do que ela está fazendo. Isso é muito legal. E ele fala que questionar é sempre muito bem-vindo lá. E ele até dá um exemplo, que ele fala o seguinte, olha, o desenvolvedor, né, as pessoas desenvolvedoras, elas têm uma visão técnica, às vezes, maior do que o PO e do que o SM, né? Então, com uma pergunta de um desenvolvedor, de uma desenvolvedora, o PO e o SM pode alinhar muito melhor o trabalho e, às vezes, fazer uma pergunta para o cliente mais direcionada, por exemplo, né? Então, assim, não quer dizer que o que o PO falar, o que o SM falar, o desenvolvedor não pode questionar. Pelo contrário, né? Ele deve e vai, se necessário. E que a galera lá tenta muito desenvolver essa visão de dono do produto. E quem mais conhece o produto é o squad, né? Até essa linguagem aí do squad é muito legal, que squad vem de esquadrão, né? Então vem dessa ideia aí de um time, né? Unido para uma missão, vamos dizer assim, né? Então, assim, quem conhece mais o produto é essa equipe, é quem está desenvolvendo, né? Então essa equipe tem que ter abertura para falar o seguinte, olha, a gente conhece do que a gente está falando, isso que vocês estão direcionando não faz sentido, por exemplo, né? Isso é bem legal aí dessa operação que essa pessoa trouxe para mim. Mas olha que interessante. Essa segunda aqui já vive num ambiente que é um pouco mais, vamos dizer assim, é mais auditado, né? Então, por exemplo, questão de autonomia e questionamento. Igual ele falou, as equipes têm sim autonomia e questionar é bem-vindo por teoria, mas na prática muita coisa influencia. Aí ele dá alguns exemplos, ó, dependência de outras áreas, conhecimento técnico suficiente para tomar decisão bem. Mas uma coisa que eu senti conversando com essa pessoa é que essa empresa tenta pelo menos, né, ajudar as pessoas a crescerem em conhecimento técnico, mas, por exemplo, se a pessoa não tem um conhecimento técnico suficiente para, vamos dizer assim, né, bater no peito e tomar decisões, às vezes, estratégicas, é melhor que ela não tome, né? Não falando que essa pessoa é incompetente nem nada disso, mas é falar muitas vezes, olha, no momento, você reconhecer também, né, um autoconhecimento. Ó, no momento, eu não tenho essa capacidade. Vou desenvolvê-la no futuro para outros projetos, ou até mesmo dentro desse projeto que eu estou. Mas no momento eu não tenho. Então é melhor que eu não tome, por exemplo, uma decisão que seja estratégica. Vou levar isso para o time, levar isso para a gestão, e aí a gente consegue criar um ambiente mais tranquilo, né? E acho que isso entra em tudo que a gente vem comentando, né? Você criar um ambiente de confiança é inclusive um ambiente em que você vai chegar para a sua gestão e falar assim, olha, eu não me sinto capaz, por exemplo, de tomar essa decisão. Isso é importante, pessoal. E a gente evitaria muita dificuldade no nosso dia a dia se a gente tivesse esse autoconhecimento e essa tranquilidade para poder conversar com a nossa gestão, com os nossos clientes, por exemplo, tá? Essa terceira aqui é muito legal, que aí contextualizando vocês, né? Essa empresa que eu comentei que já é bem ágil, né? Ela fala que o questionamento lá é muito bem-vindo e que o cliente ele tem demandado isso mais, sabe? Que o cliente tem demandado deles que eles tenham uma visão mais estratégica e mais crítica para, inclusive, questionar o cliente, né? E falar o seguinte, olha, vocês estão com uma estratégia aqui que a gente entende que não é a melhor.
por causa disso, disso e daquilo, né? E aí essa empresa, essa pessoa específica, ela se desenvolve muito nesse sentido de entender o negócio do cliente e buscar fazer, inclusive, muita pesquisa, sabe? Para poder, muitas vezes, dar sugestões direcionadas para o cliente, né? Para quem a empresa está entregando, sabe? Eu achei essa resposta sensacional, porque isso mostra que é uma coisa que o mercado vem demandando, né? Então, se você é um prestador de serviço, por exemplo, uma prestadora de serviço, que você chega no cliente com uma visão muito passiva das coisas, às vezes o seu cliente não vai gostar disso. Às vezes ele quer exatamente que você dê sua visão, coloque sua prática, né? E diga para ele muitas vezes, olha, eu entendo que isso não funciona porque eu já vivenciei isso dessa forma. E é claro que para isso a gente precisa se preparar, né? E por fim, o rapaz que eu comentei com vocês que foi contratado para isso, né? Ele falou que atualmente não, mas porque o ambiente, a cultura ágil nesse ambiente está se desenvolvendo. Então olha como que são cenários muito diversos, né? Essa empresa contratou pessoas para fomentar a cultura ágil, mas ainda não está, por exemplo, as equipes não têm, por exemplo, ainda uma autonomia legal e o questionamento ainda está batendo com a cultura da empresa, né? Mas se a empresa contratou e está fazendo esse movimento, quer dizer que ela entende que esse movimento é necessário para o negócio dela, né? Então isso eu acho legal demais, essas perguntas que eu fiz, que foram para 4 pessoas em empresas muito diversas, sabe? Então, vou finalizar aqui a terceira pergunta, vou fazer mais um vídeo para a 4ª pergunta e para a gente finalizar aí o nosso mini treinamento, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais.